Se você mora ou já viu alguns vídeos do Japão, provavelmente você já sabe que esse país é bem famoso pelas suas histórias de casos mal assombrados, fantasmas dentro do armário ou lendas urbanas. Essas casas ou apartamentos mal assombrados, eles têm um nome ou uma classificação. Eles são chamados de Jikobukens, imóveis com propriedades de acidentes. Mas a verdade não é bem isso não. Fica aqui comigo que eu vou te contar o que é Jikobuken, o que as imobiliárias não podem esconder, quais são as brechas da lei, por que os japoneses evitam esses lugares e como você pode evitar esses lugares também, a menos que você não se importe, hein? No Japão, essas casas ou apartamentos que as pessoas perderam a vida de forma trágica têm esse nome, Jikobuken. Um Jikobuken é um imóvel estigmatizado. Trata-se de qualquer propriedade residencial marcada por um evento traumático ou infeliz. Aqui existe uma lei chamada Tagen Gyoho, promulgada oficialmente como Lei 176 de 1952. Essa lei obriga as imobiliárias a não esconder do inquilino o que aconteceu ali no passado. Mas essa lei, ela tem uma brecha. As imobiliárias têm a obrigação de avisar somente o primeiro inquilino. Sendo assim, as imobiliárias e os donos dos imóveis abaixam o aluguel para metade do preço ou até mesmo para um terço do valor que ele realmente vale, até que entre uma pessoa corajosa, ou uma pessoa que não tenha medo, ou uma pessoa que esteja meio ruim financeiramente. Esse inquilino pode ficar morando ali por um ano ou 6 meses e depois que ele sair, zero o histórico do apartamento. É como se nunca tivesse acontecido nada. E como você pode evitar esses lugares? Em 2005, um japonês chamado Teru Oshima criou um site que viraria o terror das imobiliárias, donos de imóveis e do governo. Esse site chama Oshimaland. Nesse site, você pode rastrear casas ou apartamentos que no passado tiveram algum fim trágico, em qual as imobiliárias tentam esconder dos inquilinos. Nesse site, você consegue descobrir a rua, o nome do apartamento, o número do apartamento, qual andar, o que aconteceu e qual que foi o ano que aconteceu. Mas por que os japoneses evitam esse tipo de lugares? Bom, essa parte ela é bem detalhada, então eu vou ler para ficar bem explicado. Bom, um dos motivos é o Yurei. Yurei são almas penadas. A cultura japonesa possui uma longa tradição de crença em espíritos. Muitos acreditam que pessoas que se foram de forma trágica ou violenta deixam uma energia negativa ou um espírito rancoroso preso no local. Eles pensam assim, né? Quando uma pessoa perde a vida de forma violenta num local, a alma daquela pessoa fica presa ali naquele lugar e ela guarda tipo uma raiva, né? Isso não é bom para a pessoa que vai viver ali, né? Eles pensam desse jeito. Tem esse Kegare, conceito de impureza. No shintoísmo, a vida perdida é vista de forma máxima de impureza espiritual. Morar em um local associado à pessoa que foi recentemente traz a sensação de contaminação espiritual. Bom, esse conceito de impureza, eu não sei se deu para entender direito, né? E ter o desconforto psicológico, né? Bom, esse daqui eu acho que tá mais óbvio, né? Saber que alguém tirou a própria vida ou perdeu a vida de forma violenta num quarto onde você vai dormir causa ansiedade crônica e insônia para a maioria das pessoas. E isso daqui eu acho que também já é mais aceitável também, né? Bem mais fácil de entender, né? É real, né? Eu acho que eu não moraria num lugar se eu soubesse que alguém perdeu a vida ali de forma trágica, né? Que nem, por exemplo, você imagina só você ir no banheiro às 3 horas da manhã e quando você voltar, você não sabe se você pode encontrar ou não, né? Eu prefiro, não é que eu acredite ou não, mas eu prefiro não. Tem esse daqui também, ó, o Kodokushi. Bom, Kodokushi eu já sabia, né? E tem pessoas que perdem a vida assim solitariamente, né? Às vezes a pessoa mora sozinho, já é uma pessoa bem idoso e não tem familiares perto, já não tem mais amigo também, e a pessoa perde a vida e fica ali, entendeu? Às vezes fica dias, semanas, às vezes até meses, né?
só vão dar conta quando já está um tempo sem pagar aluguel, ou a energia corta, ou principalmente quando já começa a sair o odor, né, da pessoa que já está ali se decompondo há muito tempo. Daí que vão descobrir, né, o ocorrido, né? Os fluidos corporais infiltram no piso e na parede. Mesmo após reformas, os inquilinos temem que o cheiro volte ou que a limpeza não tenha sido profunda o suficiente. Bom, eu já tinha visto sobre esse Kodokushi, que tem umas empresas aqui que elas são especializadas em limpar os apartamentos depois que uma pessoa perde a vida de forma solitária, né? Então, aquele cheiro começa a infiltrar, né, pelo piso, pelas paredes. Tem uma empresa aqui no Japão inteiro que eles são responsáveis por limpar já desde a parte de baixo mesmo do piso, né? Aqui os pisos são de taco. Então eles desmontam tudo, eles já passam um produto químico desde lá de baixo e depois é refeita, né? Toda a reforma do apartamento. Mas muitos inquilinos eles têm medo de tipo assim, o cheiro só ter passado por aquele tempo que está ali o produto químico, né, e depois com o tempo voltar o cheiro de volta, né, então muitos inquilinos não gostam, né. Também tem a pressão social, amigos e familiares podem hesitar em visitar uma casa sabendo do histórico dela. Então, particularmente, eu iria visitar um parente ou um amigo, mesmo sabendo que no passado já aconteceu algum desses casos aí, né. Mas eu acho que nem eu falei, né, eu não moraria nesses lugares, né, eu nunca vi, mas eu pretendo não ver pela primeira vez, sabe. Bom, e tem esse outro aqui também, ó, a desvalorização futura. Isso daqui é para quem vai comprar, né, a casa ou o apartamento, né. É muito difícil revender um Jico Buken pelo preço de mercado. Quem compra sabe que terá dificuldades imensas para repassar o imóvel no futuro. Então, tipo assim, uma pessoa que sabe que aquele apartamento ou aquela casa teve um índice de acidente no passado, ele não vai querer comprar porque ele sabe que vai ser muito difícil ele repassar esse imóvel mais para frente. Bom, e eu fui mais a fundo para saber quando uma casa ou um apartamento entra para a classificação de Jicobuken ou não. Bom, do jeito que são bastante informações, eu vou ler também, tá? Bom, a regra ela é clara, né? Se uma pessoa perde a vida de forma natural, tipo de velhice ou por alguma doença, ela não entra para a classificação de a casa ou apartamento não entra para a classificação de Jicobuken, desde que o corpo seja retirado rápido. Quedas ou engasgamentos também não entra para a classificação de Jicobuken. Se a pessoa perder a vida numa área distante, tipo na rua, uma distância da casa, ou no hospital, também a casa não entra para a classificação de Jicobuken. Mesmo a pessoa sendo inquilino da casa. Que nem a pessoa pode morar na casa ou no apartamento, mas se ela sair dali, ela for num supermercado ou numa padaria, nesse meio do caminho acontecer alguma coisa e ela perder a vida, o apartamento ou a casa não entra para a classificação de Jicobuken. A mesma coisa também se essa pessoa foi hospitalizada e ela ficar um tempo lá no hospital e ela perder a vida lá. Também o apartamento, não, mesmo ela sendo inquilino da casa ou apartamento, também não tem nada a ver. Não entra para a classificação de Jicobuken. Bom, mas fica até o final, porque tem muita coisa ainda para mim. Muita coisa não, né? Tem alguns detalhes aí que, tipo, coisas que entram, coisas que não entram. Tipo assim, que nem, por exemplo, se a pessoa perde a vida na piscina, dependendo do jeito que ela perde, entra, dependendo do jeito que ela perde, não entra. Mas bom, mas fica aí que eu já vou explicar essa parte aí. Então, o que entra para a classificação de Jikobuken seria o Kodokushi, né? Que são as pessoas que perdem a vida solitariamente, que nem eu já acabei de explicar. É, as pessoas que perdem a vida de forma violenta, né? Ou tiram a própria vida, que nem eu já expliquei também. Acidentes graves com vítimas fatais. Incêndios. No caso, bom, eu acho que é fácil de entender, né? Se um apartamento ou casa pega fogo e o inquilino não consegue sair de lá de dentro, ou o inquilino ou o proprietário, né? Não consegue sair dali de dentro por algum motivo e ele acaba perdendo a vida por causa desse incêndio, esse lugar entra para a classificação de Jikobuken. Bom, e numa pesquisa um pouco mais aprofundada,
eu procurei saber, tipo, vou dar um exemplo. Supomos que eu moro aqui e final de semana eu chamo uns amigos aqui para fazer um churrasco, uma festa, uma comemoração, seja lá o que for, né? E nessa comemoração, suponhamos que duas pessoas se desentendem, eles começam uma discussão, tal, e isso na minha casa, são duas pessoas que não moram aqui, venham até a minha casa e eles começam a discutir e tal, e suponhamos que um pegue lá aquele objeto cortante lá que a gente usa na cozinha e desfere no outro, e um acaba perdendo a vida. Isso entra para a classificação de Jicobuken? Sim, isso daí entra para a classificação de Jicobuken. No caso, a minha residência entra para classificação de Jicobuken, independente se a pessoa causadora ou a pessoa que foi a vítima venha a óbito, né? Do jeito que foi na minha residência, a minha residência entra para a classificação de Jicobuken. Se uma pessoa perde a vida na parte externa da casa, pode ser na varanda, pode ser no jardim ou pode ser na garagem. Sim. Se for de forma violenta, sim, entra para a classificação de Jicobuken. Um exemplo, a pessoa vai até o quintal e ela tira a vida dela lá. Sim, isso entra no Jicobuken. Se a pessoa tira a vida na garagem ou na varanda também, se a vida foi ceifada de forma violenta ou que a pessoa tirou a própria vida, sim, isso daí entra na classificação de Jicobuken. Se a pessoa perder a vida na calçada, bom, se a calçada fizer parte da residência e a pessoa perder a vida de forma violenta, também entra na classificação de Jicobuken. Se a pessoa perde a vida de forma trágica em um condomínio, como é que fica? Bom, no condomínio é assim: se o acidente ocorrer na calçada privativa, na garagem, no elevador ou no hall de entrada do condomínio, essas áreas passam a ser consideradas de Gobuken. Ó, voltando para essa parte do condomínio. Se a pessoa perdeu a vida na rua, em frente ao condomínio, mas foi algo de repercussão nacional, tipo, saiu no jornal, saiu na televisão, isso foi uma coisa muito grave em frente à porta, o proprietário pode decidir informar por cortesia, mas a lei foca no interior da propriedade ou do terreno. Então isso quer dizer que, tipo assim, se a pessoa perde a vida de forma violenta na, na portaria, na frente do condomínio, então cabe ao dono do condomínio se ele vai querer informar ou não, mas ele não tem a obrigação de informar, né? Bom, e tem o da piscina, né? Quando que o proprietário tem a obrigação de avisar e quando o proprietário não tem a obrigação de avisar? No caso, a imobiliária, né? O proprietário é a imobiliária, né? Quando a imobiliária tem a obrigação de avisar o inquilino e quando não tem. No caso, está dizendo aqui, tipo, depende de como a pessoa perdeu a vida na piscina, né? Se for considerado um acidente de vida cotidiana, as diretrizes oficiais do governo japonês determinam que o imóvel não entra na classificação de Jikobuken. E você não precisa avisar os futuros inquilinos. Então, quando não entra na classificação de Jikobuken, se a pessoa perdeu a vida num acidente genuíno de dia a dia, como uma pessoa que passou mal enquanto nadava, ou uma criança que caiu sem a supervisão, ou alguém escorregou e caiu na água. A lei classifica isso como a pessoa, foi um acidente imprevisto da vida cotidiana, né? Então, se a pessoa teve um mal súbito enquanto nadava, ou se uma criança caiu sem a supervisão dos adultos, ou se alguém escorregou e caiu lá e acabou perdendo a vida, isso não entra para a classificação de Jikobuken, né? Bom, então quando entra para a classificação de Jikobuken? Se a polícia constatar que a pessoa foi empurrada ou afogada por terceiros. Outra coisa, se a pessoa tirou a própria vida usando a piscina, né? Também entra para a classificação de Jikobuken. Qual outra forma que também entra para o Jikobuken? Bom, é na forma do Kodokushi, né?
Se o corpo ficou muito tempo na água sem ser descoberto, gerando forte contaminação biológica que exige uma limpeza especial profunda, ou se a estrutura da piscina ou do quintal precisar de uma reforma pesada para remover vestígios e odores. Então isso quer dizer que, mesmo que uma pessoa ela perca a vida ali na piscina de uma maneira que não foi, tipo, cometido por uma outra pessoa, a pessoa mesmo entrou ali na piscina e foi nadar e, bom, ela pode ter tido um mal súbito ou ela não sabia nadar e perdeu a vida e ela ficou ali muito tempo ali sem ser descoberta e já começou a levantar aquele cheiro, né? E aí a vizinhança pegou e chamou a polícia, porque pensou, ó, tá vindo um cheiro muito forte ali daquela casa lá, né? Vai lá ver o que pode estar acontecendo. E lá eles descobrem que uma pessoa perdeu a vida na piscina há muito tempo, já estava ali há muito tempo. Isso daí também entra para a classificação de Jicobuquém, né? Ah, e também tem uma outra forma também. Mesmo que a pessoa perdeu a vida ali na piscina de maneira que não seja por um terceiro, que não tenha sido por crime, mas isso daí deu uma repercussão nacional, que saia no jornal ou que saia na televisão, a ponto de toda a vizinhança ficar sabendo o que aconteceu ali, bom, não entra muito bem para a classificação de Jicobuquém, mas ele entra lá para aquela classificação lá de o que eles chamam de defeito psicológico, pelo excesso da exposição pública, né? É tipo, eles não vão querer, ninguém vai querer morar, tipo, numa casa onde toda a vizinhança, todo mundo já sabe que ali uma pessoa perdeu a vida dessa forma, né? Então, tipo, nesse caso também, num caso não entra para a classificação de Jicobuquém, mas ele entra para a classificação de defeito psicológico. As pessoas, por saber o que aconteceu ali, não vai querer morar lá. Bom, eu espero que tenha ficado bem explicado, né, o que que é o Jicobuquém, qual que são as brechas da lei, como você pode se defender delas, caso você não se importe, né? E quando um imóvel entra e quando um imóvel não entra na classificação de Jicobuquém. E futuramente eu quero trazer alguns vídeos aí explicando não, né, falando, né, sobre alguns relatos de pessoas que já moraram em apartamentos de Jicobuquém, qual que foram as experiências delas, né? Eu já li um pouquinho e eu até já ia fazer, mas eu falei assim, pô, de que adianta eu fazer um vídeo explicando sobre os Jicobuquém, falando sobre o Jicobuquém, sendo que as pessoas não sabem o que é isso, né? Então, nesse vídeo aqui, eu espero que tenha ficado muito bem explicado. E se futuramente eu postar um vídeo contando alguma história aí de Jicobuquém, futuramente não, eu irei postar, né? Então, provavelmente meus próximos vídeos aí, quando eu começar a contar histórias de Jicobuquém, agora você já sabe o que que é, aonde que existe as brechas, aonde entra no Jicobuquém, aonde não entra no Jicobuquém. Caso tenha ficado alguma dúvida aí, deixa aí nos comentários, eu vou responder todo mundo. Bom, eu acho que eu não pedi no começo, né? Então eu vou pedir agora, né? Se você ficou comigo até aqui, se você gostou da minha explicação, se ficou bem explicadinho, né? Deixa aí um gostei, se inscreve no meu canal, deixa um comentário se você não entendeu alguma coisa, se ficou mal explicado alguma coisa. Eu vou responder todo mundo, né? E futuramente aí eu gostaria de ver você nos meus próximos vídeos, tá bom? Muito obrigado para vocês que ficaram até aqui e até a próxima.